Continuando, né, meus irmãos? Peço para que vocês abram as suas Bíblias, né? Lá no livro de 2 Pedro. O presbítero Wagner me passou que a igreja está seguindo uma sequência de estudos, né, no livro de Pedro. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Não tem momento melhor do que a igreja estar sempre seguindo um estudo sequenciado. Por quê? Porque você cria mais familiaridade com o livro, né? De você estar ali já mentalizando toda a palavra em sua mente. Então, é ótimo isso. Isso acontecia também no passado, né? Com os reformadores. Vemos isso também na vida de João Calvino, que ele, uma vez, ele terminou uma pregação na igreja, ele não tinha concluído a sequência que ele estava dando lá no livro, se eu não me engano, foi no livro de Marcos, eu acho que foi de Marcos. Depois eu posso trazer essa informação com mais precisão para os irmãos. E simplesmente ele, como pastor daquela igreja, houve uma eleição lá e tiraram ele do pastorado da igreja, o João Calvino. E justamente naquele seriado do livro que ele estava fazendo. Interessante de tudo isso, que depois o pastor João Calvino volta para aquela mesma igreja. E adivinha de onde foi que ele continuou a pregação? Daquela sequência do texto onde ele tinha parado. E os irmãos nem mais lembravam. Mas interessante é isso, porque você se familiariza muito mais com o livro da Palavra de Deus. Inclusive, quando eu fiz o seminário, uma das melhores cadeiras que eu paguei foi quando era estudado o livro de Romanos, livro de Coríntios. Foram livros que ficaram assim na minha mente de forma clara. E isso aqui que a gente está fazendo não vai ser diferente. Não deixa de ser um seminário na vida de cada irmão aqui presente. Amém, igreja? Então, se você, isso que eu estava dizendo, você conseguiu abrir aí sua Bíblia no livro de 2 Pedro, a gente vai ler no capítulo 1, a partir do verso 12, que pelo que me passado, o presbítero Vicente parou no verso 11. Então a gente vai dar continuidade no verso 12, eu pretendo chegar até o verso 21. Então a gente vai ler nesse momento 2 Pedro, mais uma vez, capítulo 1, do verso 12 ao 21. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, né? É o Senhor falando conosco. E diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Verso 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmo fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verso 18: ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus
movidos pelo Espírito Santo. Oremos, meus irmãos. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, continuamos aqui, Senhor Deus, expondo a Tua palavra, e como foi orado aqui já pela irmã, Senhor Deus, te clamamos, abre os nossos ouvidos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, e assim compreender a Tua palavra e guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Humildemente, Senhor Deus, que todas as palavras que sejam ditas aqui, dos meus lábios, Senhor Deus, e o meditar do nosso coração, sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. É tudo isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Eu queria cantar uma canção. Os irmãos me permitem? Juntos eu gosto sempre de introduzir, né, com a canção. Eu creio que os irmãos conhecem. Essa canção, como bem falei, eu creio que é bastante conhecida aqui dos irmãos, mas ela trata muito do texto que a gente está lendo hoje, né? Que a gente trouxe aqui para assim ter essa oração em nossa vida constante, para nos mantermos fiéis na palavra do Senhor. E a gente sabe que muitas vezes a gente é falho. E não há também há também nessa oração esse momento de confissão, né? E eu clamo os irmãos para estarem comigo. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos igual humildade. Mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com tua destra fiel, com tua força do amor, vem mudar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com tua destra fiel, com tua força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me
Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com tua destra fiel, com tua força, do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Jesus, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Então é isso, né? Nossa oração de sempre buscar ao Senhor, como a sua própria palavra diz, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E isso é importante na vida do crente, de sempre ter essa certeza em seu coração. Mas, meus irmãos, vivemos dias de muitas vozes, muitas mensagens e muitas experiências. Mas nem todas as vozes vêm de Deus, nem toda a experiência ela é espiritual. O que sustenta a igreja não é o sentimento, mas é aquilo que cremos e lembramos. É isso que sustenta a igreja. Pedro escreve esta carta não para trazer novidades. Você vai ver que o que ele traz aqui não vai ter nenhuma novidade, mas para confirmar a verdade. Ele escreve como um pastor experiente e como um servo que sabe que sua partida está próxima. Ele nos ensina que a fé verdadeira precisa ser lembrada, confirmada e firmada, sabe aonde? Na palavra de Deus. A nossa fé ela tem que ter toda essa confirmação. Não pode ser algo imaginável da nossa mente, mas sim, tudo que vem da palavra é o que motiva tudo que acontece aqui nessa igreja. A nossa fé, a nossa oração, os nossos louvores. Imagina uma igreja que só tivesse louvor. Ia chegar um momento que não ia se sustentar. Porque o que é o alimento para o crente? A palavra de Deus. E tem até aquela musiquinha quando a gente aprende quando era pequenininho, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quem não ora e a Bíblia não lê, acontece o quê? Diminuirá, ficará fraquinho, raquítico, doente. Mas a palavra de Deus é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é aquilo que é suficiente, que Deus se demonstrou para se revelar para nós. É o suficiente. E aqui, meus irmãos, ele escreve com essa finalidade, né? Ele nos ensina que a fé tem esse objetivo de ser lembrado, confirmado e firmado na palavra. E aí eu pergunto à igreja, né? Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender? Quero trazer um exemplo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quer dizer que se o que você profetiza expõe algo para alguém, que sempre seja fundamentado e baseado na palavra de Deus. Tudo que você tiver de reafirmar na sua vida não pode ser convicções da sua mente, mas sim que seja baseada e balizada pela palavra de Deus. A gente vai ver muito aí, até uns termos que surgiu aí no meio do neopentecostalismo, né? É um novo pentecostal, neopentecostalismo. E às vezes a gente acha que o novo é o melhor, né? E nesse neo eu não achei muito bom. Eu vejo que trouxe algumas distorções. Que hoje surgiu até um termo dizendo, eis que te digo, varão. Se tem um eis que te digo, primeiro você diz, está na palavra, irmão? Se ele disser tá, então beleza. Se ele diz, não, é uma revelação nova. Não, irmão, não quero ouvir não.
porque o que já tem na palavra já é o suficiente para cada um de nós aqui. Não precisamos de nenhum novo evangelho. O próprio apóstolo Paulo ele faz essa tensão no meio da igreja. Se vier um novo evangelho, não creia, porque o que tem da palavra já é suficiente. Inclusive, a própria palavra, a gente é vacilante em não buscar lê-la constantemente, porque se nós tivéssemos esse hábito constante de meditar na palavra de Deus, de vivenciar a palavra de Deus, estaríamos firmados naquilo que o salmista diz, né? Guardei a tua palavra em meu coração. Ele diz, escondi, né? A tua palavra em meu coração para quê? Não pecar contra ti. Então, o remédio suficiente para que nós não venhamos a pecar é quando temos essa palavra constantemente ligada em nossa vida, em nossa mente, em nossos atos. Então, meus irmãos, por exemplo, como é que a gente pode trazer uma praticidade da palavra de Deus? Você vai ver uma coisa interessante. Se eu trazer aqui para os irmãos alguns dos mandamentos, temos lá, não matarás. Para cada um aqui fica fácil, né? Dizendo, não, irmão Sérgio, eu não bato, eu nunca fui e enfiei uma faca em alguém. Mas vá lá em João, 1 João, capítulo 1 João, né? Vá lá em 1 João, está bem pertinho aí. Está logo depois aí, né? Veja o que é que diz 1 João 3,15, né? O que é que João traz essa revelação sobre essa questão? Veja o que é que ele diz de forma tão prática, a palavra de Deus que eu quero trazer como exemplo para os irmãos, que talvez você diga, não, eu não vou matar ninguém, mas muitas vezes estamos cheios de assassinos dentro da igreja. Como assim, irmão Sérgio? Veja aí, 1 João capítulo 3, a partir do verso 15, que diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão alguns vão dizer homicida, a minha está dizendo assassino. Está aí, né? Rapaz, essa turma é muito eficiente, viu? Que bênção. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Então veja, meus irmãos, a praticidade da palavra de Deus na nossa vida. A gente não mato, mas muitas vezes eu estou odiando o meu irmão na igreja. E João está dizendo que o quê? Eu estou matando. Então devemos rever o nosso evangelho. E aí fazer valer aquilo que diz, seguir a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, devemos buscar sempre a reconciliação e a praticidade da palavra de Deus na nossa vida. Isso foi só um exemplo prático que eu queria trazer aqui para os irmãos. Mas voltando para o texto de 1 Pedro, vamos lá, voltar novamente, né? De 2 Pedro, no verso 1. Queremos trazer a primeira situação, que é o tema para esse texto que nós pegamos aqui. E eu coloquei assim, a fé que permanece firme pela palavra e pelo Espírito Santo. Vamos dizer juntos, vou dizer novamente. A fé que permanece firme pela palavra e pelo Espírito. Mais uma vez, a fé que permanece firme pela palavra e pelo Espírito. E por que pelo Espírito Santo? É um dos motivos de dizermos que somos pentecostais. Quem foi que trouxe a evidência novamente do Espírito Santo? Foi o movimento pentecostal. Ninguém pode arrancar isso de vocês. Pode vir um congregacional lá do Alto 13 de Maio e não vai conseguir arrancar isso de vocês, não. Inclusive, ele reafirma. Então, tenham orgulho disso. Porque aquelas igrejas naquela época estavam ficando muito engessadas. Aquele negócio de culto muito litúrgico. E o mover do Espírito Santo, onde é que fica? Mas aí traz à tona novamente, né? E esse tema eu não poderia deixar passar de saber que a nossa fé, ela permanece firme diante do quê? Da palavra e da presença do Espírito Santo em nosso meio. Amém, igreja? E aqui, meus irmãos, continuando, vemos que nos textos iniciais, do verso 12 ao 15, eu posso dizer que é uma fé preservada pela lembrança. Porque Pedro diz aí no primeiro, se você está com sua Bíblia aberta, mantenha aberta, porque a gente vai acompanhar. Ou então ela está rodando aqui em cima, eu não sei, né?
Mas vamos embora. Mas Pedro diz no começo o quê? Não deixarei de vos lembrar sempre dessas coisas. Mesmo a igreja conhecendo a verdade, ela insiste em lembrar. Ele insiste aqui em trazer à memória aquilo que lhe dá o quê? Esperança. É um texto bíblico, né? E aí, quantas vezes Pedro faz isso? 3 vezes ele fala isso aqui. Ele quer trazer essa memória espiritual no meio dos irmãos. Será que isso tinha alguma importância para aquela época? Com certeza, meus irmãos. Um momento de grande perseguição, um momento ali do surgimento de uma figura chamada do Nero, né? O imperador que iria se levantar, né? Mas aqui, meus irmãos, um ponto importante que devemos levantar é que o quê? Irmãos, a maturidade cristã não é parar de ouvir a palavra. A maturidade é Alô? Opa. Então, a maturidade cristã é continuar precisando dessa palavra. Você não para de ler, né? Quando precisamos de algo na nossa mente, né? Quando a gente está precisando de algo, aí na nossa mente, quando a gente precisa desse algo, lembre aí você de alguma coisa que você estava precisando, e aí você fica mentalizando, né? De tentar adquirir ali, você fica focado, você fica ali juntando dinheiro, você faz toda a estratégia, e quando você adquire, o que é que acontece? Cai no esquecimento toda aquela luta. Mas só que a vida cristã, se você acha que conheceu demais a palavra de Deus, ela não é suficiente em si. É algo que tem que ser o quê? Constante. Constantemente a gente precisa disso. Porém, com a palavra de Deus nunca pode ser assim como a gente mencionou, mas sim deve ser o exemplo. Veja só a situação lá do apóstolo Paulo, no texto de 2 Timóteo, abra lá sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6, e depois vamos para o verso 13, né? Está aí pertinho também, 2 Timóteo. Quem achou pode ler o verso 13 para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 6, aliás, capítulo 4, verso 6. Pronto, então vemos aí que Paulo está dizendo o quê? Olha, eu sei que eu vou morrer. Já está ali sendo oferecido. As minhas vestes já vão se repartir entre os soldados que vão ali me matar. Que Paulo estava encarcerado. A próxima fase ali que iria acontecer para Paulo era o quê? De ele ser morto, de ele ser degolado. E ele já sabia disso, já tinha prazo, já estava certo. Mas veja um homem que já está pronto para a morte, que já sabe que está ali para morrer. Veja o que ele faz no verso 13. Diga aí, presbítero. Como é assim? Fazer igual a turma jovem. Como assim? O cara vai morrer. E aí pede para trazer os pergaminhos, ele já vai morrer. Para que ele está lendo a Bíblia? Veja a preocupação que é de até na hora da morte, de já estar sendo o seu corpo sendo oferecido como libação, né, para ser distribuído entre os soldados, os seus bens, as suas partes. Ele já sabia da sua partida da morte, mas o que é que ele queria? Continuar conhecendo a palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei dizendo, rapaz, eu quero ficar velhinho, mas eu quero estar ali, lendo a palavra de Deus. E eu lembro muito da minha mãe, com a sua tenra idade já, ela toda vez ia lá para o terraço, né, para ver a rua passar, e sabe o que é que ela fazia? Eu sei que alguns irmãos não concordam, mas minha mãe é um exemplo que deu concordar. Ela pegava aquela caixinha de promessa, pegava um versículo, botava aqui no relógio dela, e subia lá para cima, e ela memorizava aquele texto bíblico. E ela meditava, e ela ruminava. Você sabe o que é ruminar, né? É o boizinho quando come, né? A graminha, aí bota para dentro, depois bota para fora, bota para dentro, bota para fora, depois bota para dentro, e aí faz aquela digestão perfeita.
Eu nunca vi um boi ou uma vaca com problema gástrico, viu? Eu nunca vi, porque eles mastigam muito bem. Só para descontrair um pouco, irmãos. Mas, enfim, a meditação do crente, mesmo que seja na hora da morte, meus irmãos, é de saber o quê? A vontade de Deus, buscar a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele traz isso aqui, né? Pedro compara a sua morte, ele fala da sua morte, mas ele quer deixar um legado aos irmãos ali daquela igreja, de nunca abandonar a palavra de Deus, e se manter firme essa palavra, e não dar ouvido às fábulas que estavam sendo contadas, inclusive de colocando em xeque a sua autenticidade de como apóstolo, que ele viu a obra de Cristo, ele andou com Cristo, que a autenticidade, se você hoje ouve falar aí dos apóstolos, né? Muitos hoje se nomeiam apóstolos, né? Ninguém sabe como é que é isso. Mas na realidade, existem dois significados de apóstolos. O primeiro é o quê? Aqueles que andaram com Cristo. E que a partir ele é testemunha viva de tudo aquilo que Cristo pregou, viveu e ensinou. E aí ele sai agora com a missão. E aí temos isso aí na vida de quem? Do apóstolo Paulo, que foi o último que encontrou ali naquele caminho de Damasco a Jesus, o apóstolo Pedro, Tiago e outros demais apóstolos. E meus irmãos, eu acho incrível que outro significado de apóstolo, ele é trazido para quem? Para quem é missionário, para quem sai daqui para outro continente ou para algum outro bairro e faz o quê? Funda uma igreja. É fundada a igreja e ele fica lá para pastorear essa igreja, ele vai para fazer outra igreja em outro canto, aonde não tem igreja. E tem gente que faz igreja no meio de um bocado de igreja que já existe, né? O evangelho já está praticamente disseminado, aí o pessoal vai e ainda bota outra igreja ali, para ficar bem apertadinho, um monte de igreja. Se você for em Rio Doce, você vai ver. Eu acho que tem assim uma sequência de umas 5 igrejas juntas, ali na estrada de Rio Doce. Aí você escolhe, né, qual igreja você quer ir. Mas, meus irmãos, nós vemos que às vezes isso é uma coisa, é como se diz, chover no molhado. Não adianta nada. E quantos continentes ou cantos, até mesmo no interior de Pernambuco, do país, que não são alcançados pelo Evangelho. Então, vemos aqui a importância de nós continuarmos pregando essa palavra, e o apóstolo Pedro, ele traz isso. Essa questão da lembrança. E qual é a aplicação disso? A aplicação disso é o avivamento. Ele não se sustenta, o avivamento da igreja, ele não se sustenta só com fogo momentâneo, aquela coisa empolgante, aquele momento de fé da igreja. Com isso a igreja não se sustenta, não. Mas com a lembrança constante da palavra de Deus. Todo o avivamento que aconteceram nas igrejas, ela foi mediante ao quê? A palavra de Deus, ao conhecimento profundo da palavra de Deus, a pregação expositiva, em você ler o texto da Bíblia e dizer: eita, eu agora estou entendendo, eu agora guardo na mente esse texto. Isso traz o avivamento da igreja, porque isso traz o compromisso que você passa a ter com Deus. E aí vai a pergunta para a igreja: quem quer permanecer firme até o fim aqui? Quem quer permanecer firme até o fim? Eu quero. Amém? E a resposta é simples: se mantenha constante no conhecimento da palavra de Deus. O profeta Oséias diz o quê? Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Não para. Tem até uma música, né, do Diante do Trono. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. E aí, meus irmãos, é importante isso na nossa caminhada, na nossa fé cristã. Mas outro ponto que vemos aqui no verso 16 ao 18 é que é uma fé confirmada pelo testemunho e pela glória, né? Pedro declara com autoridade para não seguirmos fábulas engenhosamente inventadas, que é o que estava acontecendo lá naquele momento, naquele contexto. Você vai ver que nos versos anteriores, introduzido pelo presbítero Vicente, né? Ele traz toda uma teologia da questão, né? Do agradecimento que você tem que ter a Deus, né? De toda essa
o motivo da nossa existência, mas que existia coisas que estavam guerreando com essa realidade. E aí Pedro, ele traz essa questão, olha, não vai na conversa dessas fábulas não, vai o quê? Pela palavra, continua nela, né? E ele está dizendo, e outra coisa, eles estavam colocando em dúvida a autenticidade de Pedro, do seu apostolado. E aí o que é que ele diz ali naquele momento, né? Sobre isso, ele diz que eu vi, eu ouvi e eu estava lá. Naquele momento da transfiguração que ele teve com Tiago e ali com Cristo, né? Ele ouve a antecipação do corpo glorificado de Cristo. Ele viu isso em primeira mão, naquele momento ali. E quando ouve até a voz, né, de Deus dizendo, ouviu a voz do Pai, este é meu filho a quem me comprazo. Então, o apóstolo Pedro, ele declara isso e reafirma que ele tem autenticidade para o que ele está falando. E aí, meus irmãos, nossa fé, ela não é fria. É uma fé viva, que conhece a palavra e também experimenta a presença de Deus. Não é uma fé que você só diz por tê-la, mas é que possam ver em mim e você as suas atitudes naquilo que você crê, de como você age no seu dia a dia, de como você trata o seu próximo. E às vezes, como nós acabamos de cantar, né? Nós sabemos que somos falhos. Mas o crente tem que sempre estar buscando reforço na palavra de Deus, sustentação na oração, porque é um momento que você sabe que você crê no Senhor. E aí é onde a atenção da igreja deve estar, né? A experiência não substitui a palavra, ela confirma a palavra. A experiência que nós temos no nosso dia a dia, eu já tenho experiência nisso. Ela não é porque você tem um know-how do que você sabe, mas que aquilo que aconteceu com você tem que estar confirmado na palavra de Deus, de tudo que vai acontecer, que aconteceu e vai acontecer. Então é de grande experiência, meus irmãos, que devemos estar sempre trocando uns com os outros, tudo o que acontece no meio cristão. E aí isso primeiramente, quando você confia na palavra, te dá algo importante, sabe o quê? Sossego. Você vê que muitas vezes a gente esquece que Deus, Ele é Deus. E eu gosto muitas vezes das canções, que as canções nos trazem, né? Muita coisa importante quando é canções que são baseadas na palavra. Elas têm a esquematização de trazer a lembrança e a gente se sossegar. Na hora do desespero, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então é pela experiência que muita gente tem sido amarrado pelas garras de Satanás, sabia disso? Tem algumas experiências que esquecem do fundamento bíblico e aí são o quê? Agarrados por Satanás. Vejam uma coisa interessante. Semana passada, foi, dia 8 foi semana passada, não foi isso? Comemorou-se o quê? Tem medo de falar não. A Senhora da Conceição, né? E aí, meus irmãos, você vai ver quantas pessoas estão ali contando experiência que recebeu um milagre, que fez um voto e foi atendido, e aí sobe de costas, né? O morro, sobe de joelho. Aí eu pergunto, isso está sustentado na palavra? Mas eles estão agarrados pelas garras de Satanás. Simplesmente isso. Por quê? Porque não tem fundamentação na palavra de Deus. E é tanto que a própria palavra de Deus diz que misericórdia eu peço e não sacrifício. Ele quer que nós tenhamos um ar de misericórdia nas coisas, que nós saibamos que Deus, Ele rege tudo, e que nada, nenhum passo sequer eu venha dar, que não seja a vontade de Deus na minha e na tua vida, meus irmãos. Deus nenhum momento perdeu o controle das coisas, e é isso que nós cada dia devemos confiar, sossegar e trazer sempre isso à tona. Mas, no entanto, como cristão, temos experiências, né?
Temos, mas elas são firmadas e afirmadas pela palavra. Como diz Armando Filho, né? A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Então, cada um aqui, eu sei que tem uma experiência para contar. E que tudo foi o quê? Firmado pela palavra do Senhor. Né? Quando ele diz muitas vezes, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eita, meus irmãos, às vezes é tão difícil a gente lançar, né, a ansiedade. E a gente prefere ficar ansioso. Ah, meus irmãos, mas temos que aprender a ter isso em nossa mente. Mas seguindo, meus irmãos, no verso 19 ao 21, temos uma fé firmada na palavra profética, né? Pedro afirma que a palavra profética é ainda mais firme. Ele diz que ela é como uma luz que brilha em um lugar escuro. Vivemos dias escuros, mas a palavra continua iluminando o caminho da igreja. O caminho meu e seu, né? Pedro ele deixa claro, né? A escritura não vem da vontade do homem. Vemos aí no verso 21, né? No verso 21 diz lá: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Como também, 2, não é uma interpretação pessoal, como está no verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. E 3, homens falaram por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como está lá no verso 21, parte B. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. E aí, meus irmãos, a gente muitas vezes nós vamos ser indagados de dizer, olha, a palavra de Deus foi escrita por quem? Como é que você vai responder? A palavra de Deus foi escrita por quem, minha gente? Por homens ou por Deus? Olha a resposta aí. Concordam com o irmão? Foi por Deus, por homens ou homens inspirados por Deus? Então temos aí, meus irmãos, uma comparação bastante interessante quando eu estava na minha pesquisa, de que essa questão de homens inspirados por Deus, fica imaginando um barco à vela. Todo mundo já viu um barco à vela, né? O que é que acontece com o barco à vela? Quando o vento sopra, o barco se move. Mas tira o vento, aquele barco sai do lugar? A mesma coisa são os homens inspirados por Deus. Deus estava ali soprando através do seu Espírito na vida daqueles homens, e aqueles homens o quê? Escreveram tudo o que lhe acontecera. Tudo que estava acontecendo ali sendo registrado. E, meus irmãos, é 98% provado a certeza da palavra de Deus na nossa vida. Inclusive, a gente comemorou até o dia da Bíblia agora, né? Ontem, né? Domingo, né? Tivemos a comemoração do dia da Bíblia, mas talvez até algumas igrejas esqueceram. Não sei se aqui esqueceu, espero que não. Mas, meus irmãos, é a certeza de que esse livro passou por várias situações, que todas elas justificadas, nós não deveríamos estar aqui hoje com ela. Mas por que estamos com ela aqui hoje? Simplesmente porque é a palavra de Deus, e ela não para, ela não se acaba, ela chega de um jeito ou de outro na vida de quem ela quer alcançar. Amém, igreja? Porque é a palavra de Deus, né? Então ele deixa claro isso, né? De homens inspirados por Deus que escreveram essa palavra, né? E aqui eu pergunto, quem crê no poder da palavra de Deus aqui? Levante a mão. Eu creio também, meus irmãos, no poder da palavra de Deus, o quanto ela já fez, está fazendo e fará. E, inclusive, a própria palavra diz que não tem uma só promessa de sequer da palavra de Deus que está escrito que tenha caído por terra. Todas elas se cumpriram. Todas elas. Não tem nada que você possa dizer, isso não aconteceu ainda não. Aconteceu. Só não aconteceu ainda no livro de Apocalipse, né? Das coisas que hão de vir. Ele próprio já está dizendo. Mas muitas coisas do que está em Apocalipse já está acontecendo? Já, meus irmãos. E aí isso nos garante o quê? Que Jesus vai voltar amanhã? Sim ou não?
Amanhã ele vai voltar? Isso não garante isso. Ele mesmo disse que nem o próprio Filho do Homem sabe o dia em que ele vai voltar. Só quem é que sabe? O Pai que está nos céus. Mas uma coisa é certa, todos os sinais, tudo que está acontecendo é a garantia que ele vai voltar. Não tem coisa maravilhosa, meus irmãos, de a gente ter a certeza que mesmo que demore, mas que ele vai voltar. É aquela certeza que você está aguardando seu marido chegar de casa, mas você sabe que ele vai voltar. A própria esposa, né? Hoje mesmo eu fiquei sozinho em casa, fiquei eu e Pedrinho. Eu consegui uma folga para ficar com ele e a patroa conseguir se confraternizar lá com o estágio que ela está fazendo. E aí eu fiquei meio com saudade, né? A gente ficou sozinho ali em casa, eu e Pedrinho, ele olhando para mim, olhando para ele. Mas a tranquilidade nossa saber que ela ia chegar, né? Ia trazer comida para a gente. Mas, meus irmãos, é interessante isso, que os sinais nos revelam, sabendo que Cristo vai voltar, né? E aqui, meus irmãos, podemos também trazer uma ilustração bastante interessante, né? Sobre a lâmpada no caminho. Quero trazer a história para vocês, né? Irmãos, conta-se a história de um homem que precisava atravessar uma estrada perigosa à noite. O caminho era cheio de buracos e pedras. Ele não tinha mapa nem companhia e apenas uma pequena lâmpada. A lâmpada não iluminava toda a estrada, mas iluminava o próximo passo que ele ia dar. Enquanto ele andava dentro da luz, não tropeçava, porque estava claro, ele ia lá e firmava o seu pé. Mas quando tentava avançar sem a lâmpada, ele tropeçava, se feria, caía. É assim a vida do crente, meus irmãos. Pois a lâmpada, como vemos aqui na situação, né? Ela vai focar aquilo ali. E os nossos passos, muitas vezes, se a gente usa sem a palavra de Deus, a gente tende a cair. Qual é o texto que afirma isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. No caminho de trevas, meus irmãos, temos que ter a palavra de Deus como a nossa lanterna, para iluminar os locais onde vamos passar. Assim, a palavra de Deus, ela não revela tudo de uma vez, mas ilumina o suficiente para nos manter firmes até chegarmos ao destino. E aqui, como conclusão, irmãos, Pedro nos ensina que a igreja permanece firme quando, primeiro, guarda a verdade na memória, fica aqui na nossa mente. Segundo, crê no testemunho apostólico, de saber que Pedro realmente é apóstolo, João também, o apóstolo Paulo, os seus ensinamentos. E terceiro, vive debaixo da autoridade da palavra. Se essa igreja quer se manter, olhe, pode sair pastor, pode entrar pastor, pode sair líder de departamento, pode Sérgio sair, pode ser o que for, mas o que vai manter essa igreja aqui é a palavra de Deus. Então nos mantemos, meus irmãos, nessa palavra, e pode crer que tudo que existe hoje aqui, por tudo que essa igreja passou, quem manteve sempre foi a palavra de Deus. Agora tire essa palavra para você ver. E é nessa palavra de Deus que vocês se sustentando, que vocês também vão colocar em prova, sabe quem? Quem está pregando aqui. Será que tudo que está sendo dito aqui está sendo dito a verdade? Depende, se você comparar com a palavra de Deus. Vai ter pessoas que podem subir aqui e pregar uma coisa chamada heresia. O que é heresia? Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, devemos estar atentos, nos apegar à palavra. E se um dia isso acontecer, Deus o livre, chame depois o pregador: irmão, eu não entendi aquilo que você falou no texto, que na Bíblia está assim, assim e assado. Há nada demais? Somos filhos de Deus, devemos compartilhar a verdade. E não tem problema nenhum nisso. Então também cabe aquilo que também dizemos, não só o conhecer da palavra, mas também a oração, né? Tem até o termozinho que dizem, né? Bancos cheios de oração, púlpitos cheios de
unção. Então, se quer muita unção no púlpito, os bancos também têm que estar cheios de oração. Mas, meus irmãos, isso tem que ser uma recíproca. Tanto os irmãos oram, como também o pregador ora, para o quê? Para que a palavra, ela seja elucidada em todos os momentos, né? Não é a emoção do momento que sustenta a igreja, é a palavra inspirada que mantém o fogo aceso no altar. E aqui uma frase que eu queria trazer sempre na memória dos irmãos: não é a emoção do momento que sustenta a igreja, é a palavra inspirada que mantém o fogo aceso no altar. Vamos mais uma vez? Não é a emoção do momento que sustenta a igreja, é a palavra inspirada que mantém o fogo aceso no altar. E aí, como vimos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então devemos sempre orar que os homens que venham aqui subir nesse altar, ou as mulheres, que sejam cheios do Espírito Santo, para trazer a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. E assim nós cremos, e assim nós pedimos ao Senhor. E eu peço para a igreja ficar de pé, para nós orarmos a Deus, pedindo isso, né? Baixe sua cabeça. Se você deseja renovar seu compromisso com a palavra, que você esteja orando comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra viva, fiel e poderosa, Senhor. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes somos levados por emoções, por vozes, por experiências que não vêm de ti. Mas nesta noite aqui, Senhor Deus, nós queremos renovar o nosso compromisso com a tua verdade. Ó Deus, ó Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a guardar a palavra no coração e a permanecer firme na fé e a não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus, sustenta cada um aqui presente, a cada família aqui representada, ó Pai. Mantenha o fogo aceso no altar, não por emoção, mas pela tua palavra, Senhor Deus. Nos entregamos a nossa vida e a nossa caminhada, Senhor Deus. É o desejo do nosso coração que nós te pedimos tudo isso, Senhor Deus. Que a tua palavra cada vez mais possa estar encontrando guarida, Senhor Deus, na nossa vida. E assim possamos colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia, para assim demonstrarmos que tu vives em nós, ó Pai. Graças te damos e te rendemos louvores, Senhor Deus. E tudo que foi feito aqui, ó Pai, recebe de coração. E age em nossa vida, Senhor Deus, para que tua palavra possa sempre ser verdadeira e eficaz na nossa caminhada. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.